Investidores do mundo inteiro estão preocupados com os fatos que podem acontecer ao longo dessa semana que está começando agora. No Giro Macro de hoje, a gente vai passar um pouquinho no calendário econômico, a gente vai ter a decisão da taxa de juros americana e, claro, as perspectivas do Banco Central aí para o ano de 2024. Eu diria que essa talvez é uma das reuniões mais importantes que vão acontecer aí, que aconteceram, né, contando com as que aconteceram esse ano, porque vai justamente trazer a perspectiva de que o mercado tanto aguarda, o corte na taxa de juros. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar exatamente tudo o que você pode saber e como que essa semana vai ser tão importante aí nos investimentos e também no seu bolso. Bom, começando com o nosso calendário econômico, hoje na segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023, não tem muita coisa para a gente ficar de olho. Mas a partir de amanhã já começa a vir algumas coisas, tanto no Brasil, que vai ser divulgado o IPCA, como também nos Estados Unidos, que vai ser divulgado o CPI. Ambos indicadores de preço do consumidor que vão resultar na inflação. Como ao longo aí desses últimos meses a gente teve um mercado de trabalho bastante aquecido, eu acho que esses indicadores vão ser importantes, até mesmo porque a gente teve a Black Friday agora em novembro e o CPI, né, que é o IPC aqui dos Estados Unidos, ele provavelmente vai considerar um aumento aí no consumo. Certo? Então vamos ver como é que isso aqui resultou, porque as pessoas acabaram que movimentaram bastante o mercado. Mesmo a Black Friday resultando em queda aí nos preços, querendo ou não, teve um mercado um pouquinho mais aquecido, as pessoas comprando e vendendo muitas coisas, tanto que o S&P 500 subiu bastante ao longo aí dos últimos dias, e a gente vai passar nisso. Agora o dia mais importante de todos vai ser na quarta-feira, dia 13 de dezembro, que além da gente ter a FONC, né, que é a reunião aí do Banco Central americano, a gente vai ter o IPP, o índice de preço do produtor, que é um indicador muito importante, e também as projeções aí da taxa de juros, né? Então a gente vai ver qual que é a visão do Banco Central americano para os próximos anos com relação a quedas aí na taxa de juros. Então a gente tinha aqui a projeção do final de 2022 para 2023. E a projeção, olha só, atual, ou seja, que seria para o ano seguinte, de 2022 para 2023, era de 5,6. A gente está acabando aqui em 5,5. Está dentro do esperado, tá? A taxa de juros está oscilando dentro disso. Inclusive, poderia até ter mais um aumento por conta dessa projeção. Eu acho que foi bom. Mas o importante vai ser o que o Banco Central está de olho para o futuro, porque o presente a gente já sabe está acontecendo agora. Então, esses dados vão ser muito importantes. O que vai ser divulgado e discutido lá nas projeções econômicas e na declaração do FONC, né, juntamente com a coletiva do FONC e do Jerome Powell. Além do mais, a própria taxa de juros provavelmente não vai ter aumento, né? É de se esperado que ela se mantenha em 5,5, mas a grande questão é quando que vai ter essa queda, essa redução na taxa de juros. O corte na taxa de juros é o que os mercados do mundo inteiro estão aguardando nesse exato momento. Bom, quinta-feira a gente vai ter aqui pedidos iniciais por seguro-desemprego, que costuma ser um dado aí que vem mostrando que o mercado de trabalho está muito aquecido. Eu acho que é importante ficar de olho nisso, até mesmo que provavelmente o pessoal lá do Fed, o Powell, vai falar sobre o mercado de trabalho aquecido, aí, que é um dos motivos pelo qual eles estão mantendo a taxa de juros mais alta. E por último, na sexta-feira, não tem muita coisa, né? Tem gente que gosta de olhar o PMI, mas não vem causando muito impacto assim no mercado de criptomoedas. Bom, 2 dias e 4 horas aqui para nossa FONC, 98% de chance de manter a taxa de juros do jeito que está. Eu particularmente acredito que vai ficar nisso e basta ver aqui o sentimento dos investidores com relação aos próximos meses. Essa precificação que é o mais importante agora e que pode mudar completamente a partir de quarta-feira, dependendo das declarações aí do Banco Central americano. Então, se a gente for seguindo aqui, os investidores eles já estão começando a ver corte na taxa de juros para março e maio. Olha só, a partir de maio a gente tem que a maior parte dos investidores já estão acreditando no começo do corte da taxa de juros. E vale falar também que o Goldman Sachs, que é um banco de investimento gigante lá nos Estados Unidos, também está prevendo aí corte de juros para o primeiro semestre do ano que vem.
Então, se o Fed der alguma declaração falando do mercado de trabalho, falando que o mercado está aquecido, falando que a inflação não está dentro do esperado, que é as falas hawkish, que a gente chama, né, as falas um pouco mais agressivas, pode ser que esse sentimento mude. Até mesmo porque o S&P 500 ele está muito esticado. Olha só, a gente está indo para a nossa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para nossa sexta semana de alta consecutiva. A gente teve uma alta aí de 12%. Estamos numa região importantíssima de resistência, uma região que historicamente o gráfico ele tem dificuldade em passar. Tá? Daqui para cima é região de topo histórico, é região aqui de máximas da Bolsa de Valores dos Estados Unidos e a gente está subindo há muito tempo, tá? Então pode ser que a gente venha a passar aí por uma correção, ainda mais caso as falas aí do Banco Central americano não sejam muito otimistas. Aí falando até um pouquinho mais de análise gráfica, tá? Se a gente perder esse fundo aqui de uma vez, pode se enquadrar como um topo duplo, mas é muito cedo aí para falar, porque a gente precisaria de um movimento similar a esse aqui para estar enquadrando aí no topo duplo, coisa que levaria semanas para acontecer, né? Isso poderia, sei lá, romper em fevereiro, se a gente tiver uma queda na bolsa de valores, mas vamos aqui acompanhar, tá? Toma muito cuidado porque uma eventual correção da bolsa de valores também poderia impactar numa correção aí do mercado cripto, uma vez que os investidores da bolsa de valores estão muito otimistas com relação ao ETF, tanto que nas últimas 24 horas a gente teve uma queda no preço do Bitcoin, né, que rompeu aí os 41 mil dólares, então ele chegou lá próximo aos 40, até deu uma recuada, agora ele está perto aí dos 42 no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas a gente teve 113 mil traders liquidados, totalizou aí 403 milhões de liquidações, sendo que uma única liquidação foi em 8,23 milhões de dólares, cara, muita coisa. Mas desses 403 milhões liquidados, 348 foram em long. O mercado está muito otimista com o Bitcoin, muito alavancado, muito crente que o ETF vai ser aprovado. E isso faz com que eventuais movimentos de queda resultem em movimentos mais acentuados, que é o que a gente chama de movimento de liquidez, é o que eu explico aí nas análises diárias. Mas por que eu estou falando disso aqui no giro macro? Justamente porque o mercado internacional está subindo há 6 semanas consecutivas, e isso inclui também empresas de tecnologia e empresas com exposição em criptomoeda, como por exemplo a Coinbase. Olha só as ações da Coinbase, o que elas estão fazendo? Estão subindo pra caramba. As ações da MicroStrategy, olha como é que elas estão disparando, né? Então são empresas que não só estão acompanhando o desempenho do mercado cripto, mas também estão acompanhando o hype aí do Bitcoin. E que se a Bolsa de Valores americana resolver dar uma corrigida, pode ser que essas empresas também venham a cair, o que resulta numa diminuição na exposição aí do mercado tradicional e também na euforia com relação aos ETFs, né? Então as pessoas podem tender a diminuir um pouquinho a mão, o que poderia resultar numa correção maior no mercado de criptomoedas. Então, assim, um simples fato, uma simples fala que pode acontecer na quarta-feira poderia levar a reverter, né, parte desses ganhos que a gente teve na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? Ainda mais porque é uma região de resistência, é uma região aqui de distribuição e poderia respingar nas ações e na exposição do mercado tradicional nas criptomoedas, uma vez que a gente vem vendo aí sim, nos últimos dias, nas últimas semanas, como que o mercado tradicional está eufórico, certo? A gente está vendo o CME Group, que é a Bolsa de Chicago, a Bolsa Mercantil de Chicago, tem mais pessoas investindo em Bitcoin do que a própria Binance, do que os próprios contratos futuros da Binance, que é a maior corretora de Bitcoin do mundo. Então, assim, o mercado tradicional está em peso no mercado cripto, e se a gente tiver uma queda na bolsa de valores devido a questões macroeconômicas, pode ser que isso respingue nesse euforismo do mercado tradicional em cima do mercado de criptomoedas, o que consequentemente resultaria também em uma queda.
Beleza? Bom, então o nosso giro macro para essa semana foi esse. Espero que você tenha gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão todas aqui em cima. E se quiser que eu comente de algum fato, alguma notícia específica, me fala aqui nos comentários também. Bom, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Tamo junto.